Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, uma luz para o retorno às raízes judaicas, a Yeshua, o Messias do nosso povo, a Yeshua judeu e a toda aquela forma de vida da nossa congregação do primeiro século. Nós vamos continuar hoje falando sobre essa fase em que o nosso povo, provando para vocês, obviamente, que o nosso povo não mudou de religião, nem criou uma religião nova. Não. A ideia de uma nova religião já foi fruto da apostasia que ocorreu no quarto século, com o abandono da fé judaica. Então nós estávamos lendo aqui, no capítulo 17, quando Paulo chega numa sinagoga, ele chega numa cidade chamada Tessalônica, onde havia uma sinagoga, e lá ele frequentou a sinagoga, o versículo 2 diz, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras. O versículo 10 diz assim, vamos confirmar, né? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga. Aqui diz dos judeus, mas eu prefiro dizer a sinagoga, em Bereia. Né? Então, Paulo e Silas foram à sinagoga lá em Bereia. E essa sinagoga foi muito especial, a visita de Paulo e Silas àquela sinagoga, porque na sequência diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo sofreu ali uma afronta, uma perseguição por parte de alguns desobedientes que havia ali na sinagoga. Então, juntaram o povo, alvoroçaram a cidade contra Paulo, né, para tirar Paulo do meio do nosso povo. Mas lá em Bereia, já o texto diz que os de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma outra coisa. No caso de Bereia, por que eles foram chamados de mais nobres? Porque eles foram conferir as palavras de Paulo e Silas nas Escrituras, para ver se as coisas eram da maneira com que Paulo e Silas estavam explicando. Então eles foram os mais nobres, enquanto que em Tessalônica moveram uma perseguição contra os apóstolos, aqui a reação foi outra. Bereia foi a reação de examinar as Escrituras. E eu quero lembrar vocês que as Escrituras que aqui foram examinadas não continham o Novo Testamento. Viu? O Novo Testamento foi criado como um livro histórico para contar a história da congregação dos apóstolos e começou a ser escrito 30, 40 anos depois desse tempo aqui. Então, as escrituras que aqui foram examinadas pelos bereanos para ver se as coisas eram assim, era o Tanar, eram os escritos que hoje se conhece como o Velho Testamento. Qual teria sido o resultado disto, de examinarem as Escrituras? Nós vamos ver aqui 2 fatos interessantes. Verso 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas
da classe nobre, e não poucos varões. Viram a reação? Creram. Gente, o que é que essa sinagoga creu? O que é que essa sinagoga creu? O que Paulo anunciava nas sinagogas? Anunciava que Yeshua era o Mashiach. Falava de Yeshua, contava, citava os profetas, citava as profecias que falavam a respeito da vinda do Mashiach, e por fim dizia, o Mashiach é esse que eu estou pregando para vocês. E, obviamente, ali já se falava também da necessidade de se crer em Mashiach, da necessidade de passar-se pela Tevilá, pelo batismo, para a remissão de pecados, mas era o que eles criam. Paulo não ia na sinagoga ensinar uma outra religião, ou dizer para o nosso povo, vocês têm que abandonar o judaísmo, nós estamos pregando uma nova religião. Não, 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 ele só anunciava Mashiach. O detalhe que eu falei aqui é o seguinte, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, mulheres gregas da classe nobre, estavam ali e creram também na prédica de Shaul. O verso 17 diz assim, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O que será que Paulo pregava, né? Mashiach. Capítulo 18 de Atos. Vamos ler capítulo 18. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Paulo parte de Atenas e chega a Corinto. É onde ele vai, hein? Vamos ver. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou a eles. Paulo se juntou então a Priscila e Áquila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo chega em Corinto, encontra ali aquele casal de judeus, Priscila e Áquila, que trabalhavam fabricando tendas, e Paulo se identifica com eles e vai trabalhar com eles também na fabricação de tendas e se junta então com esse casal. Na sequência, nós temos aqui no versículo 3º. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados, disputava na sinagoga. O que Paulo fazia no sábado? Ué, mas Paulo não era guardador do domingo? Claro que não. Fazia a tenda durante a semana e todos os sábados Paulo ia para a sinagoga disputar, conversar. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Aquela sinagoga também, a sinagoga agora de Corinto, também era frequentada por judeus e gregos, gentios, que estavam vivendo o processo de conversão, como aquela de Bereia, que mulheres gregas creram. Naquele tempo, então, o gentio tinha a oportunidade de frequentar as sinagogas e aprender e se converter. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Yeshua era o Messias. Qual era a prédica de Paulo na sinagoga? A prédica de Paulo na sinagoga era que Yeshua era o Messias. Era isso.
Você pode ver que é o que você vai encontrar em Atos. Todas as sinagogas que Paulo chegava, o assunto era que Yeshua era o Messias. Era tudo, tudo e só o que o nosso povo precisava entender, crer e aceitar. Uma certa vez Yeshua falou assim: sem mim nada podeis fazer. Por que Yeshua falou isso? Sem mim nada podeis fazer. Porque é preciso Yeshua. É preciso se crer em Yeshua. Nós não temos o sacrifício mais desde o ano 70. Como é que vem a purificação de pecados? Através de Yeshua. Quando João pregava ao nosso povo, ele anunciava a Mashiach e ia batizando o povo para a remissão de pecados. Então, tudo que um judeu precisava, e vou dizer, e precisa até hoje, é de Mashiach. Crer. Yeshua não é isso que é ensinado aí fora. Yeshua é judeu, ensinou a Torá. Todo mundo pode pesquisar nos escritos da Brit Hadashah para saber quem era Yeshua. Yeshua jamais foi contra a Torá. Jamais. Jamais Yeshua fundou uma outra religião. Nunca. Então Paulo testificava ao nosso povo que Yeshua era o Mashiach. Ele ia nas sinagogas, olha, sinagoga de Bereia, sinagoga de Tessalônica, sinagoga de Corinto. Nós temos ainda um fato que nós vamos nos dedicar ao estudo aqui, que Paulo, dali daquela presença em Corinto, até nós temos aqui o versículo, é importante ler esse versículo para vocês, o versículo 8º, vamos ler. E Crispo, roche da sinagoga, principal da sinagoga, hein? De Corinto, hein? De Corinto. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Por isso que eu disse para vocês que há necessidade de crer e ser batizado para a remissão de pecados. Está aqui. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Batizado para quê? Para a remissão dos pecados. Mais uma vez. Agora eu volto a repetir, não adianta se batizar estando transgredindo a Torá. Ao nosso povo é dito que o nosso povo deve se arrepender de suas transgressões e aí ser batizado, porque já conhece, já está vivendo a Torá. Mas o gentil precisa estar cumprindo Torá e precisa passar pelo batismo. Depois que estiverem cumprindo Torá, precisam passar pelo batismo. Continue conosco.